Olá pessoal, estamos com a resolução da prova de literatura da ESPM, segundo semestre do ano de 2012, prova de ingresso 2013. A prova de literatura teve apenas 4 questões, 2 sobre um texto bastante conhecido, na verdade a parte nodal, a parte central do romance Quincas Borba, 2 questões de realismo a partir desse texto e 2 a partir de um poema do poeta modernista Murilo Mendes. Vejamos, as questões 14 e 15 eram sobre o fragmento do romance Quincas Borba, no qual o personagem homônimo expõe a sua tese do humanitismo, aquela conhecida referência do campo de batatas. Ele manda o amigo, o Rubião no caso, imaginar um campo de batatas, 2 tribos famintas, uma montanha à frente do campo e outro campo de batatas do outro lado da montanha. Então, a primeira possibilidade que é a divisão das batatas. Ora, diz ele, se elas forem divididas, as 2 tribos irão comer, mas não terão forças suficientes para chegar ao outro lado da montanha. Então, se as 2 vão morrer, a lógica é deixar uma das tribos perecer de fome, deixando as batatas apenas para a outra, de modo que aquela que comeria mais batatas conseguiria transpor a montanha e chegar ao outro lado, onde há mais batatas, poderia continuar se alimentando e assim sobrevivendo. E daí ele sintetiza na celebérrima afirmação: ao vencedor as batatas, ao vencido ódio ou compaixão. Mas acrescenta, a tribo que morreu não desapareceu totalmente, porque a morte dela foi uma necessidade para sobrarem mais batatas para a outra. Então, nesse sentido, a disputa, a guerra é positiva porque ela permite a conservação da tribo, leia-se a conservação da própria espécie. Então, vejamos, a questão número 14 pedia para marcar a alternativa correta a partir do que se depreende da ideia central do texto. Então, sem dúvida nenhuma, era a alternativa C. A guerra é benéfica porque assegura a sobrevivência da espécie mais forte. Vejamos, recuando para o texto, essa afirmação é encontrada na segunda coluna do texto, mais para o final. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Embora essa alternativa C correta tenha uma impropriedade vocabular. O termo correto seria: a guerra é benéfica porque assegura a sobrevivência da tribo mais forte. A banca colocou o termo espécie, o que dá a entender que no texto se abordam 2 espécies. Na verdade, é uma só espécie, a espécie humana. Então, o correto seria tribo. De qualquer modo, pelas informações das demais alternativas, dava para marcar tranquilamente essa como a correta por eliminação das outras. Então, questão número 14, alternativa C. Depois, a questão número 15. Também uma questão de mera interpretação a partir dos dados do texto. Então, era para marcar aquela alternativa condizente com o conteúdo do texto. A correta alternativa D. A competição entre os grupos humanos é condicionada pela busca das recompensas. Ora, a resposta se encontra, outra vez, no fragmento citado há pouco sobre a questão anterior, a número 14. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Vejamos claramente. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos dessas ações benéficas aí. Então, corretamente, a questão número 15, alternativa letra D. A guerra é realizada, a competição é realizada porque entre os grupos humanos é condicionada pela busca das recompensas. Depois, um texto pouco conhecido, do poeta modernista da segunda geração, Murilo Mendes, Modinha do empregado de banco. Eu sou triste como um prático de farmácia, sou quase tão triste como um homem que usa costeletas. Passo o dia inteiro pensando nos carinhos de mulher, mas só ouço o tec-tec das máquinas de escrever. Lá fora chove e a estátua de Floriano fica linda. Quantas meninas pela vida fora, eu alinhando no papel as fortunas dos outros. Se eu tivesse estes contos, punha andar a roda da imaginação nos caminhos do mundo. E os fregueses do banco que não fazem nada com estes contos, chocam outros contos para não fazerem nada com eles. Também, se o diretor tivesse a minha imaginação, o banco já não existiria mais e eu estaria noutro lugar. O texto estabelece claramente uma oposição entre o desejo íntimo do eu lírico, que é ter a liberdade, poder fazer tanta coisa que a vida oferece lá fora,
as meninas lindas que passeiam, o dia que está lá fora, mesmo um dia chuvoso, os caminhos todos do mundo que se abrem. E ele, preso a essa rotina de trabalhar, de contar os contos dos outros, de alinhar os dados na contabilidade, nos registros que ele faz ali no seu cargo burocrático. E daí o desejo de poder se libertar disso. Mas, no entanto, ele está atrelado ao trabalho dele por uma necessidade, obviamente. E daí o sentimento de indignação. Os fregueses do banco, os donos dessas contas que ele avalia, contabiliza, que não fazem nada com esse dinheiro, chocam outros contos, multiplicam mais esse dinheiro para não fazer nada. E o diretor do banco também, se tivesse a consciência que ele tem da vida toda que está explodindo lá fora, também não teria o banco e estaria fazendo outra coisa e ele também, trabalhador, não estaria ali. Então, essa oposição entre o desejo de liberdade e a rotina que é imposta pela necessidade do trabalho que ele deve exercer ali. As duas questões eram questões meramente de interpretação de texto, pedindo para marcar a alternativa incorreta sobre o mesmo. Vejamos, a questão 19. Assinale a afirmativa incorreta sobre o poema. Nela, o eu poético. A errada, então, a alternativa E. Atribui à existência do banco, instituição capitalista, a criatividade do diretor do banco. É exatamente o contrário. Vejamos, na última estrofe ele diz: também se o diretor tivesse a minha imaginação, o banco já não existiria mais. Ora, se o banco tivesse a imaginação dele, do eu lírico, tivesse a criatividade dele, o diretor se entregaria a uma outra atividade. Então, o contrário do que afirma a alternativa E, que é errada. E, finalmente, a questão número 20, também pedindo para marcar a alternativa errada sobre o mesmo texto. Então, é errada a alternativa C. Considera os contos chocando, o dinheiro se multiplicando, metaforicamente, e o alinhamento da fortuna alheia, os responsáveis pela sua dúvida existencial. A dúvida existencial do eu lírico, como falamos há pouco, se dá por essa percepção do que é possível fazer, da liberdade que é possível gozar, em contraponto às restrições de estar ali dentro, trabalhando, repetindo essa rotina. Então, o conflito nasce dessa percepção e não propriamente do dinheiro, do acúmulo de dinheiro e da contabilidade que ele faz desse dinheiro dos clientes do banco. Então, alternativa errada, alternativa C. Prova fácil, questões claras, excetuando-se essa pequena impropriedade vocabular da questão 14, e acredito que você tenha se saído bem. Um abraço. Tudo bem?